O mundo de hoje é caracterizado por diversas qualidades, especialmente pelo notável avanço científico e tecnológico, bem como pelo predomínio do capitalismo, individualismo e hedonismo. Embora tenhamos conquistado maior riqueza material em comparação aos nossos antepassados, desfrutando de ambientes mais seguros, confortáveis e acesso facilitado a necessidades básicas, é intrigante perceber o aumento significativo de doenças mentais. Estudos apontam que no século XIX houve uma notável elevação nos casos de insanidade, principalmente relacionados à doença hoje conhecida como esquizofrenia. Uma característica amplamente disseminada da sociedade moderna é o foco intenso no indivíduo e em seu poder pessoal. Ao invés de buscar uma ordem externa objetiva, concentramo-nos em explorar nosso eu interior e aumentar a consciência sobre nossa própria atividade mental e emocional. Essa ênfase na individualidade tornou-se um traço proeminente da experiência humana e da autoconsciência no século XIX, influenciando a cultura ocidental com suas tendências de individualismo, subjetivismo e relativismo. O surgimento do homem psicológico passou a dominar nosso tempo, alguém dedicado à exploração e conquista de sua vida interior. A doença mental também precisa ser entendida à luz da estrutura social moderna, que inclui a burocratização, tecnificação, secularização e racionalização do mundo em nível individual. As condições de vida atuais, com suas formas racionais de organização social, tornaram-se mais complexas, conflituosas e exigentes, o que pode ser potencialmente desorientador para algumas pessoas. Embora valorizemos a individualidade, é importante que ela se adapte também às necessidades da sociedade. Problemas surgem quando essas duas forças estão em conflito, gerando um sentimento de divisão interna. O psiquiatra Thomas A. Szasz, em seu livro The Myth of Mental Illness, critica a forma como o estabelecimento psiquiátrico rotula comportamentos perturbadores sob a ampla categoria de esquizofrenia, utilizando a doença mental como metáfora. Szasz ilustra essa crítica dizendo: se você fala com Deus, você está orando. Se Deus fala com você, você tem esquizofrenia. Se os mortos falam com você, você é um espiritualista. Se você fala com os mortos, você é um esquizofrênico. Embora alguns indivíduos possam se comportar ou pensar de maneira perturbadora, isso não necessariamente indica que eles tenham uma doença mental. Diferentemente das doenças físicas, as doenças mentais são avaliadas com base em padrões psicossociais, éticos ou legais. Violá-los não é uma consequência da doença, mas muitas vezes uma tentativa de lidar e resolver problemas da vida. Szasz não nega a existência de doenças mentais, mas destaca que muitos desses fenômenos são resultado de uma tentativa de enfrentar e abordar os desafios da vida, e rotulá-los como doenças encobre os problemas reais que as pessoas enfrentam. O homem moderno, com uma crescente compreensão de si mesmo e do mundo, reconhece a liberdade de guiar sua própria vida e enfrenta a inevitável responsabilidade que vem com essa liberdade. Jean-Paul Sartre expressou esse dilema ao afirmar que estamos condenados a ser livres, sem a possibilidade de nos refugiarmos nos outros para escapar dessa responsabilidade. Nossa existência é única, e a única maneira de experimentarmos a nós mesmos e ao mundo é através da nossa própria vida. Depender de outra pessoa seria contradizer nossa própria essência. Podemos buscar opiniões e conselhos de outras pessoas, mas a decisão final está em nossas mãos. Contudo, muitos acham essa liberdade avassaladora. Kierkegaard descreve como alguns podem se perder no infinito, presos na análise paralisia, onde pensam em inúmeras possibilidades, mas nunca agem. Outros podem se perder no finito, tornando-se imitações, anônimos em meio à multidão, o que hoje poderíamos chamar de psicose depressiva. Essa última condição é caracterizada pelo desespero da finitude, incapaz de imaginar alternativas de vida ou de se libertar de obrigações triviais que não trazem significado. É como se a pessoa tivesse morrido para a vida e, ainda assim, precisasse continuar fisicamente no mundo, apenas vivendo morrendo. Albert Camus também explora o sentido da existência, onde a rotina diária e repetitiva pode cair no tédio, mas em um momento de questionamento surge o porquê, trazendo uma sensação de maravilha. O absurdo de Camus é perceber a monotonia da vida cotidiana,
a condenação de Sísifo a empurrar sua pedra incessantemente, com todos nós também empurrando nossas próprias pedras. Se o que fazemos não satisfaz o nosso porquê de existência, é necessário buscar alternativas. Caso contrário, corremos o risco de cair em uma crise existencial e uma sensação nauseante de tentar justificar nossa própria existência, o que pode levar ao desespero extremo, até mesmo ao suicídio. O Iluminismo, ocorrido no século XVIII, foi um evento de grande importância na civilização ocidental, abalando os valores que a sociedade se fundamentava, especialmente os religiosos. Isso gerou profundas repercussões culturais, sociológicas e psicológicas, deixando muitas pessoas enfrentando uma crise ao tentar discernir o significado ou propósito de suas vidas e lidar com os problemas que essa situação gerou. Anteriormente, as respostas prontas baseadas na fé em Deus forneciam um sentido e propósito geral para a vida. Mas com o advento do pensamento iluminista e a morte de Deus, conforme proclamado por Nietzsche, muitos agora enfrentam uma sensação de desorientação e incerteza sobre o que fazer com suas vidas. A era moderna se caracteriza assim por esse desafio de encontrar um significado genuíno e um rumo claro para a existência. Viktor Frankl, uma figura notável, dedicou-se a responder à crise existencial e às manifestações psicológicas do absurdo. A modernidade trouxe consigo um vácuo existencial e uma crise de sentido, expressados pelo grito inédito por sentido. Frankl acredita que essa busca por significado é a causa por trás do aumento das doenças mentais na sociedade contemporânea. Segundo ele, fenômenos como depressão, agressão e vício só podem ser compreendidos se reconhecermos o vazio existencial subjacente. Sua abordagem terapêutica consiste em reorientar as pessoas em direção a um propósito ou sentido para suas vidas. Refletir sobre o sentido da existência é uma tarefa crucial, e encontrar esse significado não deve ser considerado como uma questão superficial ou secundária, mas sim como a principal força motivacional do ser humano. Sem sentido, todas as lutas e esforços da vida se tornam vazios e inúteis. Essa falta de sentido é o que caracteriza vícios, agressões e depressão. Frankl enfatiza que a percepção de um sentido na vida é fundamental para a sobrevivência, mesmo em condições adversas. Ele ressalta a importância de cada indivíduo responder à vida, sendo responsável por suas próprias escolhas e ações. A jornada do herói também é vista como essencial para o homem moderno. Essa jornada, descrita por Joseph Henderson, um psicólogo junguiano, é um padrão universal presente em mitos ao redor do mundo. O herói enfrenta desafios, supera suas fraquezas iniciais com a ajuda de fortes mentores e se torna independente, preparando-se para a maturidade. No campo da psicologia, Carl Jung investigou a complexidade da mente humana, especialmente em relação dos pacientes com doenças mentais. Ele acreditava que a terapia verdadeiramente efetiva começa ao investigar a história pessoal completa do indivíduo. Compreender a história secreta do paciente é a chave para o tratamento. Jung reconheceu que a terapia deve considerar a pessoa como um todo, indo além dos sintomas, e que fazer perguntas desafiadoras é essencial para a cura. A esquizofrenia é uma condição paradoxal, em que ocorre uma dissolução tanto do eu no mundo quanto do mundo no eu. Jung descobriu que muitos casos diagnosticados como esquizofrenia eram, na verdade, de pessoas que sofriam de depressão resultante de traumas e experiências difíceis reprimidas. Ele conta a história de uma jovem que, com 18 anos, estava lidando com as sequelas de um abuso sofrido com 15. Ela se isolou e se afastou das outras pessoas, chegando a um estado catatônico que a levou a ser internada em um hospital psiquiátrico. Jung, ao longo de várias semanas, gradualmente conseguiu convencê-la a falar. Após enfrentar muita resistência, ela compartilhou com Jung que estava vivendo em um mundo lunar, onde se sentia afastada deste mundo terreno e experimentava uma vida rica em significado na Lua. Ela atribuiu essa fuga ao trauma do incesto que sofreu na infância, que a levou a se sentir humilhada pelas pessoas neste mundo, mas elevada em um reino de fantasia. Essa desconexão levou-a a um estado de psicose, em que ela se tornou de outro mundo, perdendo o contato com a humanidade e mergulhando em experiências cósmicas e até mesmo encontrando um demônio alado. Ao compartilhar sua história, ela pareceu trair o demônio e se reconectar com a humanidade.
O livro Tribo, de Sebastian Junger, argumenta que ao longo da história, os seres humanos possuíam um forte instinto de pertencer a grupos menores ou tribos, que lhes proporcionavam um propósito e compreensão da vida. No entanto, essa conexão tribal foi perdida na sociedade moderna. Durante conflitos com tribos indígenas, muitos colonos europeus foram feitos prisioneiros e mantidos em tribos. Surpreendentemente, quando tiveram a oportunidade de escapar e voltar à sociedade moderna, muitos se recusaram, preferindo a vida tribal à modernidade. Por outro lado, nenhum membro das tribos queria fugir para a sociedade moderna. Nosso desenvolvimento genético nos moldou para viver em grupos interdependentes, onde todos desempenham um papel necessário na sobrevivência da tribo. Eles trabalham apenas 12 horas por semana para garantir a sobrevivência, em contraste com a média de 40 horas semanais exigidas em muitas sociedades ocidentalizadas. Nas tribos, a colaboração é essencial para sobreviver. Eles caçam e coletam juntos durante o dia e compartilham comida à noite. Apesar de se acreditar que a modernidade traria mais tempo livre com toda a sua tecnologia eficiente, paradoxalmente, ocorreu o oposto. A vida moderna é caracterizada por um ciclo esmagador de trabalho, obrigações financeiras e mais trabalho, sacrificando a liberdade pessoal. No entanto, pode-se argumentar que a modernidade também trouxe uma sensação de independência que o homem primitivo nunca experimentou, levando a uma sensação de liberdade, mas também pode resultar em alienação e depressão. Nós ainda não nos adaptamos geneticamente ao ambiente moderno. As mudanças drásticas causadas pela agricultura e revolução industrial ainda não impactaram completamente nosso pool genético. Em outras palavras, embora vivamos em sociedades mais complexas, nosso programa genético ainda reflete nossa ancestralidade de caçadores-coletores. Hoje, podemos estar rodeados por um grupo de pessoas e, mesmo assim, nos sentirmos completamente sozinhos. Isso é algo que começamos a experimentar apenas recentemente. Estamos inerentemente programados para pertencer a grupos, onde nossas contribuições são valorizadas, e sem essa conexão, muitos de nós nos sentimos perdidos e sem sentido. Emile Durkheim, um sociólogo, foi o primeiro a notar os efeitos positivos da guerra na saúde mental, observando que a taxa de suicídios, homicídios e internações em enfermarias psiquiátricas diminuía durante esse período. Algo semelhante ocorre em desastres naturais, onde as pessoas direcionam sua energia para ajudar a comunidade em vez de focar apenas em si mesmas. A adversidade leva a comportamentos pró-sociais, onde as pessoas se unem e se sacrificam pelos outros, formando uma sociedade mais coesa, reminiscente de tempos ancestrais. No entanto, a modernidade tem enfraquecido esses laços sociais, pois oferece conforto e a possibilidade de agir de forma egoísta. Essa falta de senso de comunidade na sociedade moderna tem contribuído para o aumento das doenças mentais, algo que nossos antepassados poderiam nos ensinar a superar. Jung, em seus escritos, nos adverte sobre o perigo que enfrentamos na sociedade moderna, onde perdemos contato com nossos instintos primitivos e racionalizamos em excesso, dissociando-nos de nossa psique mais profunda. Ele descreve como eventos de proporções impensáveis têm afetado nosso mundo e nossa psique, levando a uma esquizofrenia social, onde nos sentimos desconectados e desorientados. A civilização moderna nos afastou da natureza e dos valores espirituais das sociedades primitivas, resultando em uma sensação de isolamento no cosmos. A ausência desses valores leva à perda de sentido nas vidas das pessoas, à desintegração social e à decadência moral. Quando uma tribo perde o significado e propósito de sua existência, ela pode até mesmo deixar de se reproduzir ou declinar drasticamente. Ernest Becker destaca que a comida não é o único alimento primário do homem. Há uma necessidade mais profunda de propósito e significado que está sendo negligenciada na sociedade moderna. Em resumo, nossa essência humana nos impulsiona a pertencer a grupos significativos e a nos conectar com algo maior do que nós mesmos. A modernidade pode ter nos afastado de tais conexões, resultando em um aumento de problemas de saúde mental e um sentimento de desorientação e isolamento. Resgatar esses valores espirituais e conexões sociais pode ser crucial para alcançar uma sensação de propósito e equilíbrio em nossas vidas.
Ao contrário dos tempos primitivos, o homem moderno perdeu a conexão com a natureza e a relação mística que costumava ter com os animais e as árvores. Embora tenhamos avançado muito no mundo exterior, nosso mundo interior permanece frágil e fragmentado. Um exemplo fictício notório da dissociação moderna é a história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Nessa história, a separação de Jekyll se manifesta como uma mudança física, em vez de uma alteração psíquica interna que ocorre na realidade. Jung explica que, às vezes, podemos nos sentir possuídos e transformados pelo humor, tornando-nos irracionais e incapazes de lembrar fatos importantes sobre nós mesmos e os outros. Esse fenômeno pode acontecer espontaneamente, sem o nosso conhecimento ou consentimento, chegando até mesmo a ser uma causa patológica de neurose ou a perda primitiva de uma alma. Para curar a divisão na psique, Jung sugere que exploremos nosso inconsciente através da autorreflexão e da análise diária de nossos sonhos. Devemos compreender que há elementos dentro de nós que estão além de nosso controle, manifestando-se como personalidades autônomas. Nesse processo, encontramos um conhecimento vital para nossas vidas, onde aspectos primitivos presentes na mente original são preservados como arquétipos. Apesar de nossas diferenças individuais, todos compartilhamos um inconsciente coletivo que se adapta às particularidades da vida de cada um. É essencial não nos limitarmos apenas ao que pensamos conscientemente, mas também considerarmos o que nossa psique inconsciente pensa de nós. Espero que este vídeo tenha sido valioso para você. Se puder, ajude o canal dando um like, comentando ou compartilhando o vídeo. Agradeço sinceramente por sua atenção.